Olha só, a gente vai ter agora uma palestra maravilhosa, mas antes eu vou aproveitar a palestrante para poder me ajudar num sorteio. Eu vou fazer um sorteio online e vou fazer um sorteio presencial, certo? Flora, vem cá para a gente falar sobre o poder do trabalho colaborativo na era do isolamento, por favor. Eita! Já te dou o microfone aqui, já compartilho contigo. E é o seguinte, eu vou fazer antes um sorteio online. Senta aqui, por favor. Eu vou fazer um sorteio online da Revista Recorte, certo? Isso. Então, A edição impressa do ano passado. aquela capa maravilhosa que ela falou ontem, ó. Bora lá? Ó, sorteio online. Para quem tá online só, é numa lista só de online. É o sorteio 3. Sorteio 3. 5, 4, 3, 2, 1. Dan, 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 dan. E o nome sorteado foi? Bianca Peninga. Ela ganhou uma revista Recorte porque esteve com a gente online. Uhul! E Tô me aí? sentindo num programa de auditório. Quem? Vocês acham que eu tenho vaga na Globo? Pietra na Globo. Posso Vai lá. largar o design e tentar essa carreira? Bom, para poder prestigiar o pessoal presencial, a gente vai fazer dois sorteios agora, certo? Só que é assim, um é a revista Recorte, que eu vou deixar aqui com a Flora, e o outro... Cadê? Aqui. Achei. Vai ser um brindezinho com várias coisinhas e o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Certo? Só que sorteio presencial comigo funciona assim, porque presencial não pode ser usar o sorteador nem nada. Sempre uma surpresa. Embaixo da cadeira de vocês tem um post-it. Valendo! Valendo, gente! Tem um post-it, tem dois... Olá! Poxa, Gabi, tem um monte de recorte. Ó, peguem as cadeiras vazias, gente! As cadeiras vazias! Ah, meu Deus. Gente, é pra ter um post-it azul. Tinha um do lado e um do outro, e aí? Aí, ó. Aê! Você ganhou o outro prêmio. O outro Você quer prêmio. que eu sorteie pra outra pessoa? Ok. Fofa. Eu vou preparar um outro sorteio online, então. Como é que é o seu nome? Juan, Que absurdo. Revista Recorte. Aê, Muito obrigada. Esse a gente vai fazer depois, então, tá? Mas pro pessoal do presencial. Então, gente, agora a Flora vai falar com a gente sobre o poder do trabalho colaborativo na era do isolamento. E aí, ontem eu até não apresentei um pouco, eu vou aproveitar esse momento, né, Flora? Trabalha com design gráfico e tipografia há quase 10 anos. De 2018 a 2022, foi uma das responsáveis pelo Estúdio Passeio, onde desenhou identidades, livros, cartazes, sites, fontes e muito mais. Em 2021, fundou a revista Recorte, onde desempenha as funções de coordenadora, editora e, claro, design. Ó, fazendo tudo. tudinho. Em menos de 2 anos, mais de 50 textos e ensaios de diversos autores foram publicados na revista, que é essa revista que o Rua ganhou, certo? E agora vamos falar um pouco dessa questão do poder do trabalho colaborativo na era do isolamento. Tá contigo, Flora. Obrigada, Pietra. Bom, essa introdução foi ótima para quebrar o gelo, né? Todo mundo se exercitou, levantou a cadeira. Eu fiquei muito pensando assim, sobre o que eu ia falar, né? Que ângulo eu ia... só para ver se está indo. Que ângulo eu ia abordar
para essa fala, né? Que um tempo curto, capaz da Pietra brigar comigo. Mas vamos lá. Então eu vou começar, vou dar uma volta, mas vocês vão ver onde eu tô querendo chegar, tá bom? Todo mundo já viu os spoilers da mini Flora. Eu lembrei dessa foto meio em cima da hora, assim, que sou eu e a minha mãe. E quando eu falo para as pessoas que a minha mãe é designer, as pessoas imaginam uma infância, uma realidade muito diferente da que eu tive, assim. Imaginam, sei lá, uma casa muito linda e arrumada, minha mãe sentada numa mesa, num iMac, assim, sabe? Sendo que isso mal existia na época, né? E aí eu queria começar contando um pouco a história da minha mãe, né? Minha mãe se formou na UFRJ em 85, então foi um ano só depois do primeiro iMac ser lançado. E a minha infância inteira eu passei vendo ela trabalhar, assim, né? Tentando aproveitar o tempo com ela o máximo possível, porque ela sempre estava o tempo todo trabalhando. E aí era isso, assim, a gente era frequentemente esquecido na escola, o moço da gráfica buscava a gente na escola, a moça da sinalização passava lá em casa e deixava um saco de resto de adesivo vinílico, assim, pra gente brincar. Que mais? A gente fazia natação porque a minha mãe fazia os materiais de divulgação do professor, assim. Então, com o tempo eu fui percebendo, né? Ela tinha uma super amiga que era fotógrafa, aí toda semana um supermercado local trazia umas caixas de produtos para elas fotografarem e fazer o encarte mesmo ali na hora. Então, elas fotografavam juntas, depois minha mãe ia e recortava cada imagem, colocava os preços e tal. E aí ela ficava gritando a gente pra gente pegar as coisas e levar de volta pra geladeira, né? Porque ficava suando assim em cima da mesa. Imagina o frango descongelando em cima da mesa, elas tendo que tirar foto. Aí as duas crianças da casa tinham que ficar subindo e descendo a escada pra guardar as coisas, né? Então, realmente, acho que é uma realidade diferente do que quando você fala minha mãe era designer, né? Então, é designer, né? Então, eu trouxe aqui uma frase que é de um livro que chama Inimigas Naturais dos Livros, que é um pouco grande, mas eu vou ler aqui para a gente pensar um pouco sobre ela. Em geral, as tentativas de reescrever a história, num esforço de criar espaço para as mulheres, são feitas sob a forma de busca e apresentação de histórias de sucesso individual. Novos nomes são adicionados ao cânone, né? Então, a grande história, né? A história com H maiúsculo. Sem minimizar a importância dessa estratégia, achamos que tende a ofuscar trabalhadoras anônimas e coletivos, assim como histórias menos glamurosas, como as dos sindicatos, por exemplo. Quando eu li essa frase, eu fiquei assim, caramba, a minha mãe é uma dessas trabalhadoras anônimas e essa rede de pessoas que a gente tinha na minha cidade, né, no interior do Rio, no norte do Rio, era a comunidade que ela tinha de suporte, né? Então, a gente foi meio criado nisso. E quando eu tinha 12, 13 anos, eu e minha irmã, a gente já ia fazer as coisas de banco, de casa lotérica. Antigamente se pagava conta na casa lotérica. De casa lotérica, essas coisas. Então a gente já, tipo assim, se você já tem idade para andar sozinha na rua, você já pode resolver coisas. E eu acho que isso influencia muito o fato de eu ter criado meu próprio estúdio e tudo mais, né? Então essa coisa do empreendedorismo que é tão mistificada e tão colocada como uma coisa glamurosa, na verdade, no Brasil a gente tem uma quantidade absurda de empreendedores que no final são trabalhadores autônomos, muitas vezes que trabalham de uma maneira muito precarizada. Acho que a forma que a minha mãe trabalhava era bastante precarizada. Então, apesar de ter esse exemplo em casa da minha avó me fazer prometer para ela que eu não ia fazer design, eu acabei fazendo. Então, eu comecei a pensar um pouco sobre essa frase, e aí eu trouxe um diagrama aqui que os antropólogos vão querer me matar. Então, do lado esquerdo, eu usei um triângulo, assim, uma forma bem pontuda, para falar uma maneira gráfica de expressar o esforço individual que dá origem a um sucesso individual, né? Então, eu acho que o capitalismo ele pega várias pessoas que têm histórias de sucesso e usa essas histórias para vender a meritocracia, para dizer, olha,
Se essa pessoa conseguiu, você também consegue. Não importa se você não é branco, não importa se você é mulher, não importa se você é LGBT. E isso é uma coisa interessante, na verdade, para o capitalismo, né? Porque ele está dizendo que dá para fazer, dá para ser bem-sucedido, apesar de pertencer a algum grupo periférico ou dissidente e tudo mais. E aí eu trouxe essa outra maneira de representar, que é como eu consegui colocar isso em imagem, assim, para explicar melhor, que seria o impacto do esforço coletivo, né? Quando você se associa com outras pessoas que não necessariamente participam do mesmo grupo, até minoritário que você, eu sinto que essa tensão criada, né, nessa linha, né, que seria essa inércia capitalista, a tensão criada ela tem uma cauda mais longa, né? Ela tem um impacto. Então, por mais que a bolinha seja menor, né, que o triângulo, ela tem uma permanência maior. Então, eu vou usar um pouco essa metáfora da bolinha e do triângulo, que é bem designer, né? Se você parar para pensar. Uma bolinha e um triângulo, bem Bauhaus, sei lá. Então, quando você vê isso a longo prazo e no cenário do design, é isso que a gente tem hoje, né? Então, isso com certeza, acho que isso que aquela citação que eu coloquei queria dizer, né? Que é muito importante que tenham esses picos, né? Isso é válido, mas ao mesmo tempo a gente tem sempre essa linha voltando para a base, certo? Porque esses picos eles são usados como exemplos, mas eles não têm uma oportunidade de permanência tão longa. Quando você tem um trabalho coletivo em que várias pessoas estão envolvidas e que não necessariamente o seu próprio reconhecimento é o ponto principal, é como se você tivesse, assim, na minha cabeça, várias bolinhas levantando essa linha e criando uma tensão maior. Então, isso é meio que a metáfora que eu vou usar de tipo, por que então você vai fazer uma revista que tem, ainda por cima, tem uma edição impressa, né? Em 2020 e 2021. E aí, em 2020, a gente estava passando pela pandemia, né? Todo mundo sofreu muito, todo mundo estava isolado, estava se sentindo isolado de maneiras que a gente muitas vezes não tinha imaginado antes, né? Essa questão da solidão. E eu estava me sentindo um pouco triangular, assim. Porque, bem ou mal, eu já tinha me aparecido em vários eventos. Sei lá, a minha empresa, que era o Passeio, tinha muitos seguidores no Instagram. A gente já tinha clientes grandes. Estava trabalhando, sei lá, para o Itaú, para o Facebook. Então, eu estava assim, beleza, mas isso é bom, né? Isso paga as contas, mas eu ainda não sei o que eu tô... Tipo assim, será que eu tô só fazendo parte daquela montanha-russa lá, né? Então, uma coisa muito transformadora. Eu acho que se é que dá para tirar alguma coisa da pandemia, foi justamente essa... Acho que tiveram vários focos de pessoas querendo juntar uma galera assim para pensar um pouco para além. E aí entra a Tereza. Eu falei um pouco da Tereza na quinta, né? Então ela fundou o Clube do Livro do Design, que era um encontro mensal para discutir livros da bibliografia sobre design. Alguns desses livros eram em inglês, alguns eram em português. E aí toda vez que discutia-se um livro, ela chamava alguém para fazer uma leitura complementar, que era tipo, um texto, não necessariamente um texto acadêmico. Eu não estou na academia há bastante tempo, eu tenho só graduação. E aí eu fiz esse texto sobre o Jan Tschickel, né, que é um designer alemão que escreveu esse livro que é muito famoso, A Forma do Livro. Enfim, a maneira de criar uma grid perfeita e várias coisas para você não fazer. Depois você lê esse livro e fala assim, acho que eu vou chorar em posição fetal, porque eu nunca vou conseguir fazer isso. Enfim, mas também tem coisas interessantes. Aí eu escrevi esse texto. E aí eu trouxe agora uma frase que é do Mark Fisher, que é um escritor inglês, que o Edu até publicou um texto agora recentemente sobre ele, que eu gostei muito e me estimulou a ler o livro. E aí eu trouxe essa frase porque ela também, quando eu estava lendo o livro, por causa do Edu, essa frase também se destacou muito para mim.
né? Porque eu acho que tem a ver. Então, recuperar uma agência política efetiva significa, em primeiro lugar, reconhecer a nossa participação ao nível do desejo no impiedoso moedor de carne do capitalismo, carne do capital. Que é isso, né? A gente vive no capitalismo, a gente está sempre sendo induzido assim a repetir comportamentos, né? E achar que nada vale a pena, que a gente pode só continuar e que a gente não precisa criar nada novo, que a gente não tem motivo, né? A vida fica meio sem motivo, assim, por causa dessa existência de um sistema econômico único, assim, né? Então, por que a gente vai pensar em maneiras de revolucionar, né? Sejam grandes revoluções, sejam micro-revoluções, se tudo já está dado, se a gente já sabe onde tudo vai dar, né? Então, o capitalismo gosta que a gente se sinta desanimado, assim, porque assim a gente continua produzindo, né? A gente se sente culpado, aí a gente produz mais, aí a gente se sente culpado de novo, produz mais um pouquinho. Então, isso estava me incomodando. E aí, a partir desse texto que eu tinha feito, eu falei, pô, deu um trabalhão. O Clube do Livro era pago, né? Então, ele foi lido por uma quantidade limitada de pessoas que tinham um recorte social, né? Ou seja, pessoas que conseguiam pagar o clube. E a Tereza sempre foi uma pessoa muito aberta. Eu cheguei, pô, Tereza, você não acha ruim que a gente não tenha um lugar para botar esses textos que seja aberto, né? Que seja gratuito? E aí a Tereza falou, eu acho péssimo. Eu queria muito que tivesse, mas eu estou muito preocupada e ocupada com o clube, então eu confio em você, eles estão à disposição para você fazer o que você achar melhor. E aí eu tive essa ideia um pouco mirabolante, assim, mas que eu falei, pô, não custa tentar. Se não tem um lugar em que para qual eu possa mandar essa publicação, então eu vou criar esse lugar, né? E aí começou assim a revista, né? Então, enfim, eu meio que tive essa primeira fagulha, mas ela foi construída por uma série de pessoas que estavam associadas a mim de alguma forma, alguns amigos. A Dominique era minha sócia na época, a Michelle era nossa consultora de gestão e finanças, a Bruna trabalhava com a Tereza. Então eu peguei aquele problema que era enorme e comecei conceituando e entendendo como a revista ia ser colocada de pé. E aí eu fui meio que procurando pessoas que poderiam me ajudar, queriam se interessar pelo projeto, que poderiam me ajudar e fariam isso por um valor amigo, assim. Então, a Dominique ficava responsável comigo por essa parte de edição, né, principalmente, da coordenação, de procurar novos autores. O Ed, ele é programador, mas ele me ajudou muito com o design também. A Michelle ajudou a gente a formar um modelo de negócios, assim, porque era muito importante para a gente que a revista fosse sustentável. Acho que, não sei, quem aqui já começou um projeto pessoal e ele só morreu em 5 dias, assim? Alguém levantei a mão. Então, eu tinha muito medo que isso acontecesse, assim. E eu acho que quando você, né, bem ou mal, estamos vivendo no capitalismo, vamos erodi-lo por dentro. Eu falei, a gente precisa de uma maneira de viabilizar, porque eu também não posso chegar para a pessoa e falar assim, oi, dedica aí, não sei quanto, 1 semana, 2 semanas do seu tempo para escrever um texto para mim. Porque eu sou ótima. Não pode, né? Então, isso não é motivo suficiente, muito menos porque eu tenho X seguidores, né? Bom, então, em março de 2001, a Recorte foi lançada. Então, no dia que ela foi lançada, ela já tinha 10 textos, que eram os textos do Clube do Livro, né? E isso foi muito bom, porque fazer um lançamento e você chegar não tem nada é um pouco esquisito. Então, até mesmo a figura da Tereza foi uma coisa muito importante pra gente, porque ela é muito conhecida, ela é muito respeitada. Então, isso foi quase como um selo de qualidade, assim, selo Tereza de aprovação. Esse print não é da primeira fase, é atual, assim, é isso que está no site hoje. E aí eu até trouxe esse slide que é só o site, assim, porque eu acho que é importante a gente entrar no site e ler os textos até o final. Acho que é um
respeito também com os escritores. Então, eu vou explicar um pouco, eu acho que é muito importante também. Bom, como a Recorte ficou de pé, eu vejo a habilidade do design, a capacidade do design, todo o tempo que eu estudei design, como uma maneira de viabilizar esses projetos. Então, o que eu tiver que fazer para o projeto ir para frente, ou eu vou conseguir fazer sozinha e reduzir com isso os custos, ou eu vou saber procurar alguém que tenha o tino certo para levar aquilo adiante, como o Ed, por exemplo. Então, a partir do site, as ilustrações, a gente fez tudo dentro do Passeio, que era a minha empresa na época, com a Dominique. Mas eu achei muito importante a gente fazer também um modelo de negócios, né? Que era... Não sei nem se isso chama modelo de negócio. Como que a gente vai ganhar dinheiro e para onde esse dinheiro vai, né? Então, o Grilo tem que me corrigir se eu estiver falando muita besteira. Mas aí vocês pegaram um desconto lá, né? Os apoiadores são empresas que fazem parte da comunidade. Ou seja, o apoio é uma espécie de patrocínio. Mas é uma cota muito baixa. Tipo assim, o patrocínio para você aparecer em todos os lugares da Recorte, no ano passado, era R$560. Ou seja, é um valor pagável. E por que a gente escolheu que fosse um valor pagável? Porque com isso a gente ia conseguir abarcar uma quantidade grande de pessoas da comunidade. E eu queria que outros designers fossem apoiadores e não potenciais clientes, que isso fosse usado como uma maneira de especulação e tudo mais. E aí, com esse dinheiro, a gente consegue pagar os colaboradores, que são os autores, né, os designers / autores, e as pessoas que produzem ilustrações ou que cedem trabalhos artísticos para ilustrar, né, o thumbnail, a gente tem um Instagram e tudo mais. A outra via de conseguir dinheiro são as assinaturas. Então, é uma assinatura que você paga R$80 para ter a revista, e aí essa assinatura renova automaticamente uma vez por ano, né? Então, a assinatura normalmente se lembra do Netflix e todo mês debita lá, e essa é uma vez por ano, então é uma coisa que você meio esquece, assim. Mas isso é uma coisa, para mim a assinatura é muito legal, porque é uma maneira de você falar assim, não, eu boto fé nesse projeto, né? Eu acredito que esse dinheiro está sendo usado por uma causa boa, e isso na gente, que faz a revista, gera um comprometimento com o leitor, né? Então a gente não pode não publicar nada, né? E esse dinheiro, ele foi usado para arcar com os custos da edição impressa, que é aquela que a Pietra sorteou, né? E, além disso, a gente também tem os leitores avulsos, que eu chamei, né? Que são pessoas que conheceram depois do período, tipo, não assinaram naquele ano e compraram a revista depois, como alguns de vocês compraram naquele dia que eu estava ali vendendo, depois de apresentar ela com o Edu. Então, esse dinheiro, em teoria, paga a equipe fixa. Não é verdade. Não é suficiente. Mas, em teoria, esse organograma deveria funcionar. Aí eu trouxe uma imagem do sumário, porque eu acho que ele ilustra bem assim, o que a gente conseguiu conquistar num período de tempo tão curto, né? Então, a ideia surgiu em setembro, outubro de 2020. Em março de 2021 já estava tudo no ar. E aí, em dezembro de 2021, eu recebi, dia 29 de dezembro, eu recebi em casa 700 revistas. 90 caixas de revista na minha sala. E aí a gente tinha na época 240 assinantes, então eu tive que embalar manualmente, eu e a minha família, no ano novo, a gente embalou as revistas e mandou para o Brasil, assim. Então, esse sumário mostra que a gente alcançou números enormes. Eu acho que esse número tem uma parte desse número muito significativa, que é a parte que veio do Clube do Livro, porque o Clube do Livro teve 10 na primeira rodada e depois teve mais alguns textos, então provavelmente nunca mais teremos tantos textos na Recorte, porque foi um fluxo muito grande. E aí no final a gente conseguiu juntar 45 ensaios, né, 45 textos de 35 autores, sendo eles ou os escritores ou os artistas e ilustradores que ilustravam as matérias. E são mais de 350 páginas na revista impressa.
Então, quando eu comecei, eu falei, vou fazer uma revista. Tava imaginando assim, né? Assim. E no final virou um livrão, né? Tem um ISBN e tudo. E aqui tá ela. Projeto gráfico euzinha, diagramação euzinha. E aí até eu gosto de mostrar essas fotos porque até nos mínimos detalhes tem essa questão do trabalho colaborativo, né? Por exemplo, a capa, apesar de eu fazer parte, de eu ser dona de um estúdio de ilustração, não tinha por que eu botar uma coisa nossa na capa, sabe? Assim, o que a gente queria mais era poder mostrar, poder dar visibilidade para um trabalho de uma outra pessoa. E aí, no caso, foi a Paola Salib, que é, assim, muito sinistra, vocês deveriam seguir ela. E aí, na mesma semana que a Recorte ficou pronta, ela publicou uma ilustração no New York Times. Eu fiquei assim, Recorte, New York Times, Recorte. Enfim, a Paola é muito foda. E aqui algumas fotos da revista, né? Como a gente está numa faculdade de design. Um pouquinho de pornografia com Pantone Rosa Choque. E aí, em algum momento, a gente foi atrás dos colaboradores e viu que a nossa rede era relativamente pequena, assim, né? Tipo, eu não aguentava mais gente falando sobre a ESG, que é a faculdade que eu estudei. Então, eu chamava meus amigos e a ESG aparecia com alguma frequência. E aí a gente começou a sentir uma necessidade muito grande de ampliar um pouco essas vozes, né? E aí, nesse processo, de lá para cá, agora a gente tem 3 editores convidados, que são o Rafael Bessa, o Edu, que está ali, o Edu, e o Gus. Cada um deles fala sobre uma coisa. O Rafael está falando sobre design radical, que é sobre maneiras de radicalizar o design, e acabou que foi bastante para um lado da educação, assim. O Edu fala, a coluna dele se chama Chão de Fábrica, que é sobre trabalho, né, um assunto muito importante que a gente discute muito pouco. E o Gus, ele trabalha com cinema, então ele traz muito essas ideias de um assunto que eu acho que é muito premente, que tem muito a ver com design, que é essa coisa da pós-verdade, né, de como a gente consegue conectar assuntos, enfim, bem complexo, mas o Gus é fera. Então, esse ano a gente tem uma equipe fixa de 3 pessoas, além dos coeditores, né, que eu apresentei agora, que somos eu, a Thaís, que me ajuda com redes sociais, comunicação e edição e revisão dos textos, e a Alicia, que é a revisora. Então, a gente faz um processo bem longo, assim, de ler tudo, fazer comentário, e isso vai em várias rodadas. E esse processo é muito importante porque não necessariamente quem está escrevendo para Recorte é escritor, né? A gente quer que os designers se sintam empoderados para escrever. Então, a gente também vê como uma importância muito grande essa parte de ajudar no trabalho de escrita em si. Então, esses foram os 9 textos que a gente publicou esse ano. Esse aqui com uma pintura abstrata é o do Edu, sobre o Mark Fisher, que eu estava comentando. E, enfim, acho que dá para ver também a qualidade, né, das imagens que a gente usa, que são todas de artistas muito incríveis. Eu recomendo que vocês entrem lá no site para ver os créditos direitinho. Então, aí a gente volta para o Clube do Livro, né? Então, a Tereza, no ano passado, eu acho que já decidiu que ela queria usar toda essa plataforma e todas essas pessoas que ela encontrou através do Clube do Livro para realizar um sonho antigo de ter uma editora de livros sobre design, assim. Então, ela transformou o Clube do Livro numa editora. E aí ela um dia mandou um WhatsApp assim: Flora, o Clube do Livro vai virar uma editora, vocês querem fazer a identidade? Aí eu falei assim, caraca, não sei. Que é enfim, óbvio que ia fazer, mas era uma super responsabilidade, né? Porque eu era fã do projeto, acho que vocês já perceberam que eu sou fã do projeto. E aí a gente fez a identidade. Isso aqui foi o primeiro rascunho que eu apresentei para a Tereza, então dá para ver que a tipografia tá toda cagadinha, porque foi feito à mão, assim, com um Live Trace do Illustrator. E eu queria ter filmado a cara da Tereza, porque ela deu um grito, assim, porque eu acho que é sobre isso, né? Sobre trabalho conjunto, é sobre criar ciclos, é sobre expansão. E aí aqui eu trouxe... esse trabalho foi feito por mim e pela Beatriz, que trabalha comigo.
E aí aqui, assim, Bia, eu tô imaginando uma coisa meio assim. Ah, não funciona o laser? Não funciona o laser na TV. Que é a primeira fileira. Aí ela falou, tá, peraí. Aí ela me volta 2 horas depois com isso. Assim. Eu não sou a ilustradora do grupo, é ela. Então, eu amo essas ilustrações, que elas parecem meio que selinhos e broches. E, inclusive a Teresa fez um broche. E aí o primeiro livro publicado é esse aqui. E aí dá para ver a marca dentro do livro. Tanto a versão maior, né, quanto a versão pequenininha, que é só o livrinho. Livrinho na lombada. Aqui as ilustrações e o lettering em ação. Enfim, só um pouquinho de trabalho. E aí, bom, o passeio terminou recentemente, a gente encerrou as atividades do estúdio. E aí eu e a Bia, a gente acabou de começar um estúdio novo que se chama Toda, que fica lá em São Paulo. Então, se vocês estiverem em São Paulo e quiserem conhecer, me mandem um alô. E a gente lançou o estúdio ontem no Instagram, até por isso que eu não consegui vir, que eu estava na correria. E aí é isso, assim, somos nós duas por enquanto. Espero que cresça em breve. Aí essa é a nossa salinha. E é muito bom ter um lugar para ir, ficar tranquila e conversar, né? Eu acho que a pandemia tirou isso muito da gente, mas agora a gente está conseguindo retomar. Que sol maravilhoso nessa sala, hein? E na frente tem uma pracinha que tem um cercadinho de cachorro, assim. Aí a gente fica ouvindo os cachorros brigando o dia inteiro. Isso em São Paulo? É muito bom, eu amo a cachorrada. Isso em São Paulo? São Paulo, É no Campos Elíseos, perto da Barra Funda, ali na região central. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, colabora. Lu. Perguntas? Bora lá, uma mão de cada vez. Peraí, que aqui tem muitas mãos levantadas. Bom sinal. Ai, tô muito feliz que você não precisou me dar bronca, Pedro. Eu falo muito, eu tenho que falar rápido. Assim, primeiro eu queria agradecer, né, pelo livro. Eu nunca ganhei um sorteio bom na minha vida. Chegou a hora. Era sempre algo ruim, aí eu ganhei um sorteio, não consegui nem falar nada ali. Eu falei, sou eu mesmo. Mas assim, lindo, lindo, parabéns, Ju. Obrigado. E a pergunta que eu queria fazer era em relação a escrever o livro, né? Porque eu sei que tem vários colaboradores e, assim, essa parte de fato escrever algo para um livro me parece algo que é muito difícil para quem não é escritor, sabe? Eu, particularmente, quando eu vou escrever algo, é muito complicado, porque aí eu, será que isso aqui tá bom? Enfim. Eu queria entender como é que foi essa experiência, sabe? Principalmente para todos os colaboradores, se eles te passaram uma experiência, passaram feedback de como seria, sabe? Eu concordo que é muito difícil, assim. Eu gosto muito de escrever e para mim é um sofrimento enorme, né? Esse texto da Teresa eu fiz assim, suando muito ao longo de vários dias para sair 3 páginas, assim, sabe? Então, eu tenho plena consciência que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente exercita com frequência, né, dentro do design. E o que eu vejo dos colaboradores é que a gente normalmente procura uma pessoa que tenha algo relevante para dizer, né? E a gente não espera que a pessoa seja um escritor nato. Isso não vai acontecer. Então, algumas pessoas, assim, o processo de edição é super rápido, assim, e passam direto, assim, né? Tipo assim, pode passar quase direto para 1 ou 2 comentários, a pessoa volta para a pessoa e o texto vai para a revisora, mas tem outros que a gente fica meses trabalhando no texto. E eu quero deixar muito claro que não tem absolutamente nenhum juízo de valor entre um e outro. Quem fica meses são pessoas que eu admiro muito, porque elas tiveram a coragem de chegar naquele ponto e elas têm a tenacidade para voltar e revisar aquilo até ficar bom de ler, né? Porque expressar de forma escrita, especialmente hoje com rede social
o telefone completo que você vai escrever, o e-mail completo que você quer escrever, sabe? É muito difícil. Então, muita gente fala assim, não, mas é muita responsa, eu não vou escrever na Recorte. Eu falo assim, gente, não, sabe? Não é uma revista acadêmica, não tem que saber falar academiquez, sabe? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é um processo longo, entendeu? E que a gente se coloca como ajuda, como parceria, e tem muita gente que desiste no meio, e também não fico chateada, assim, porque, cara, eu consigo me ver no lugar da pessoa que desistiu, entendeu? Por N motivos. Então, se alguém tiver alguma ideia, algum interesse em escrever, manda um alô lá, e pode ser que demore uma semana, pode ser que demore 3 meses, mas é isso, vai tá na revista. E quem tiver um texto pronto, manda o texto já, né? Para facilitar todo esse processo, né? Exato. Mais uma pergunta aqui. Depois dessa fala, eu vou mandar meu texto, tô brincando. Mande. A gente tá sempre precisando, então assim. Eu queria saber como foi o processo de criação de uma oficina. Eu tenho um sonho assim, escondido no meu coração, de ter uma oficina, ou se não... Esqueci a palavra agora. Uns passos. Não, um estúdio, isso. E eu queria saber como foi esse processo de criação, tipo, a ideia. Eu sei que a palestra abarcou muito isso, mas algo mais, tipo, tocável. Sim. Então, na verdade, a Toda é meu segundo estúdio, né? Eu tive um outro estúdio que se chamava Passeio, que chegou a ter alguma visibilidade, assim. E, cara, é uma trabalheira, você tem que estar muito disposto, assim, porque se você não tem grana e tempo para terceirizar toda a parte burocrática, toda a parte de prospecção de clientes, você vai gastar muito tempo nisso, assim. Então, eu acho importante dizer que é muito trabalho. Tem uma parte que é muito braçal, mas essa parte braçal não é nem um pouco menos importante do que o trabalho criativo, assim. Ela é tão importante quanto, porque se você quer que uma coisa seja viável no Brasil de hoje, você tem que meter a cara, assim. E eu acho que hoje em dia, especialmente se você é de um grupo dissidente, ou se você pode sofrer algum preconceito, né? A gente está no Nordeste, eu acho que muita gente aqui já deve ter sofrido preconceito de alguma forma. Eu sou uma mulher, eu sou lésbica, então, tipo, essas coisas permeiam o fato e a confiança que eu preciso ter para criar um estúdio, né? Então, eu acho que conseguir chegar a esse ponto, dizer eu tenho um estúdio, segue aqui, é uma questão muito de você ter confiança no que você pode fazer, no que você deseja, né? Essa coisa do desejo do Mark Fisher, eu acho que é muito... você ser movido pelo seu desejo e não ficar pensando assim, mas será que se eu fosse... Se você começar pensando assim, mas será que se eu for para lá eu vou ganhar mais? Assim, talvez não seja para você ter um estúdio, assim, você provavelmente vai ganhar menos por bastante tempo. Mas é um investimento na sua vida, né? Então, eu prefiro ter um estúdio do que trabalhar numa grande empresa, porque eu quero, daqui a uns anos, poder trabalhar menos. Ter algumas pessoas trabalhando e possibilitar que essas pessoas tenham acesso a equipamentos de qualidade, a clientes de qualidade, que elas possam desenvolver o trabalho e eu possa trabalhar, de fato, 8 horas por dia, que não é a realidade. Certo, gente? Flora, muito obrigada. Eu que agradeço.